Bem-vindos ao curso de TDD e testes de unidade. Hoje nós vamos estar vendo os teste dobles, tá? Então, o que seria teste dobles? Uma definição clara seria a substituição de um componente que o SUT depende, né, por outro equivalente. Teste dobles, traduzindo para o português, poderia ser objetos, né, dublês ou testes dublês. No cinema nós sabemos que os dublês substituem os artistas, né, em cenas de perigo e etc. No caso da ciência de software de testes, né, na ciência de testes de software, um dublê, um objeto dublê, é um objeto que simula outro objeto. No caso, nós temos uma imagem aqui de Mesaros que ela exemplifica bem essa questão, certo? Nós temos as fases do método de teste: setup, exercise, verify e teardown. Entre o exercise aqui, na fase exercise, ele vai exercitar o SUT, o System Under Test, e temos um fixture, que é o nosso cenário já montado, e nós temos entre o SUT e o doc, que é o Dependence on Component, ou seja, a dependência do nosso SUT. Então, o que seria uma dependência? O SUT, o System Under Test, ele tem dependências, outras classes, como repositories, DAO, esses serviços, né? Enfim, as dependências. Essas dependências, elas muitas vezes elas podem estar acessando recursos externos, como banco de dados, file system, LDAP. E no caso, nós podemos querer não acessar diretamente esses recursos externos, e sim mocar. Por quê? Para que a nossa classe de teste, o nosso SUT, ele esteja o que? Realmente seja uma unidade, seja o teste de uma unidade. Assim ele vai ser um teste executado muito mais rápido, vai ser um teste, certo? Que vai ser fácil da manutenção, vai ser um teste que vai ser fácil de fazer refactoring, vai ser um teste fácil de encontrar bugs, certo? Porque é uma unidade. Então um software, ele é composto de várias unidades. O teste de unidade, ele, como o nome diz, ele pretende testar, né, exatamente essas pequenas unidades. E para que sejam realmente unidades, elas devem estar isoladas. O segredo do teste é teste apenas uma coisa por teste. E nesse caso, nesse chavão, testar realmente somente o SUT e substituir as dependências desse SUT, outras classes, por objetos dublês, para termos isso que nós acabamos de falar, um software ou uma bateria de testes com testes de unidade fáceis de executar, fáceis de dar manutenção, fáceis de refactor, fáceis de compreender o que aquela unidade está testando. E realmente, quando nós temos testes de unidade, nós compreendemos mais acerca daquela unidade, ok? E isolamos as suas dependências. Então, nessa imagem de Mesaros, pode ver que entre a dependência, tá? Entre o SUT e a dependência, há o teste doble. Nós também vamos ver aqui que os testes dobles são popularmente conhecidos como mocks, mas não que foi um chavão, certo? Foi uma palavra que foi muito difundida no livro Growing Object Oriented Software Guided by Tests, de Steve Freeman e Nat Price. Esses autores, eles, nesse livro, que é um livro bem extenso, eles dão inúmeras formas de se testar, né, usando mocks, testes de unidade se utilizando mocks objects, ou no caso dobles objects, e lá eles definem os objetos de testes, né, de dobles, como no caso do livro também do Mesaros, X-Unit Patterns, ele também define esses objetos aqui, olha só. Então, testes dobles não são só mock, são dummy objects, test objects, né, ou test stub, test spy, mock object e fake object. Nós vamos ver cada um desses e seus exemplos, ok? Então vamos ver o primeiro teste doble, que é o dummy, tá? Dummy é um objeto bobo, ok? Nós temos o nosso método de teste aqui, deve remover uma turma, correto? Então nós vamos para a nossa didática agora, em vez de começar pela assert, vamos começar pelo arrange. Nosso arrange, ele precisa, olha só, o método ele vai testar deve remover uma turma. Então nós precisamos primeiro de uma lista de turmas, ok? ArrayList. Vamos fazer os imports aqui, Java UtilList e ArrayList. Então, turmas, também precisamos de um objeto turma, certo? E turmas.add turma, ok? Agora, veja bem,
nós temos aqui no nosso pacote de produção algumas classes e interfaces. Uma dessas interfaces é turma-serviço. Tá? Turma-serviço, ela tem alguns métodos, é aluno válido, adicionar turma, remover turma e get turmas. Nós temos também aqui a implementação dessa interface, ok? E tem um método que é o remover turma, ok? Vamos voltar para o nosso método de teste e vamos aqui, precisamos agora ter uma instância do nosso SUT, que é turma service, ok? Então, turma service, new, turma service em PL, ok? Só que turma service em PL, ela tem um construtor que está injetando, né? Injetando para o construtor. Nós vamos ver, quem não sabe as maneiras de se injetar, né? Existem duas mais primordiais, que seria pelo método set. Então nós injetamos na nossa classe através do método set ou através do construtor. Então aqui esse construtor, ele só não tem um construtor padrão, essa classe de serviço, tem um construtor que recebe dois parâmetros, que é turmas, que é uma lista de turma, e turma repository, ok? E depois atribui esses parâmetros para seus atributos respectivos. Então aqui no caso, para nós termos a instância de turma service, nós precisamos passar aqui uma lista de turmas, que nós já temos, e precisamos de um repository. Porém, esse método de teste deve remover uma turma, nós não precisamos ter uma implementação real do repository. Por quê? Porque veja, o método remover turmas está aqui de maneira bem didática, ok? Poderia ter uma regra mais complexa, enfim, mas aqui ele apenas remove um objeto da lista. Então nós não precisamos da dependência concreta, real do repository. Então nós usamos um dummy, um objeto dummy. Como seria a criação desse objeto? Então nós vamos colocar aqui, ó, turma repository, que é a interface, turma repository, e nós vamos fazer o seguinte: new turma repository dummy, ok? Que é o nosso objeto bobo. Nós não temos ainda, vamos criar essa classe, vamos criar no pacote de teste mesmo, finish. Ele vai implementar turma repository e o método que ele precisa implementar, certo? Que é turma válida, ok? No caso, o meu objeto dummy, agora nós podemos passar ele aqui, ó, no construtor do serviço, turma repository, ok? E depois nós temos o assert, que é um assert também bem didático, tá? Que vai fazer o seguinte: ele vai pegar turma service, ok? Ele vai pegar o get turmas, vai dar um size e deve ser igual a 0. Falta então aqui o exercise, tá? Ele fez um import errado aqui. Vamos importar a classe jorg junit assert, ok? Falta aqui o que? O action, que seria o que? Seria turma service remover turma, passando turma. Veja bem, esse método remover turma poderia ser muito mais complexo, mas ter regras, né? E até a forma de remover poderia ser diferente, seria através do equals, né? do objeto, mas aqui, por uma forma de didática, ele está removendo realmente aquele objeto que nós colocamos na nossa lista aqui, ok? Então esse objetinho turma, que está no nosso range, quando ele for remover, ele vai remover exatamente aquele objeto. E depois o turma service vai dar um get turmas, size, e tem que ser igual a 0. Então vamos rodar o teste. Passou, ok? Por quê? Porque o turma service, get turma size, vai ser igual a 0, igual o assert passou. E o nosso objeto dummy, ele apenas poderia ser até, no caso, vamos tentar passar o null aqui, vamos ver o que vai acontecer, ó. Vamos salvar a classe, vamos rodar, passou da mesma maneira. Então veja, o null, poderíamos substituir o objeto, né, o dummy, por null. Então, como nós falamos, conceitualmente, mockers são conhecidos os testes doubles são conhecidos como mocker, mas conceitualmente tem vários tipos, são muito similares
né? Alguns desses são muito similares. Um deles, no caso o dummy, muitas pessoas falam até que questionam, né, realmente a existência desse dummy, porque ele pode até ser substituído por um null, ok? Veja assim, ó, coloquei um null e o método passou da mesma maneira, certo? Então, outra coisa também no teste dos objetos dummy é que veja bem, ele está passando um false. Então, ó, é turma válida. No método real, isso aqui teria várias regras de negócio aqui, ok? E aqui também, se ele retornar um false, alguém pode utilizar esse objeto, o dummy. E o intuito do dummy é que ninguém utilize ele, porque ele é um objeto bobo. Então o que nós fazemos aqui para ter certeza que durante o teste, se caso alguém usar realmente o dummy, ele vai pegar um erro, seria lançar uma exceção, ok? Illegal access erro. Então o que acontece? Se no caso que por algum descuido se utilizasse esse objeto dummy aqui, né, na hora que nós passamos ele para o construtor do turma service, iria disparar um erro e o teste seria falho, porque realmente nós estamos usando o dummy objects.